Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevistas desta semana, devido à pandemia do combate ao coronavírus, nós estamos conversando com autoridades e representantes da nossa comunidade exatamente sobre esse tema via internet. Hoje, o nosso entrevistado é o presidente da subseção de Erechim da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Leandro Pogorzelski, que está online conosco. Presidente, muito obrigado por o senhor nos receber. Boa noite. Boa noite, Leandro. É um prazer estar com vocês aqui, até para dividir informações que são de interesse público. Presidente, eu começo questionando o senhor referente a essa situação de pandemia, né? Muitos advogados aí, existiu uma questão de que alguns advogados estão sendo investigados aí por utilizarem laudos falsos nesse momento para liberar detentos dos presídios aqui brasileiros. Qual é a sua opinião sobre essa atuação desses profissionais? Pois é, Leandro, essa notícia eu digo que me entristece toda a classe da advocacia, mas realmente aconteceu esse fato noticiado a nível estadual e depois a nível nacional, em que dois advogados, e eu digo dois porque nós somos um universo no Rio Grande do Sul de mais de 100 mil advogados, em que dois advogados estavam se utilizando mesmo dessa possibilidade de buscar a prisão domiciliar para apenados do sistema penitenciário e, através disso, se valendo de documentos falsos, né? A instituição, ela não coaduna com esse tipo de coisa, até porque tem que preservar a população e, com isso, isso se faz através de uma advocacia forte e essas pessoas que, por vezes, se utilizam da sua profissão para fazer coisas inadequadas, elas têm que ser punidas, né? A instituição, no momento que ficou sabendo da notícia, tomou conhecimento dos fatos, de imediato já instaurou um procedimento administrativo disciplinar para a investigação e a apuração dos fatos e penalização. E, dado a gravidade dessa notícia, que é uma suposta prática, então, da apresentação de laudos médicos falsos para justificar esses pedidos de liberação de apenados, eles foram cautelarmente afastados, ou seja, suspensos da instituição. Não podem, a partir de agora, fazer qualquer ato de advocacia, eles são impedidos de advogar. E isso é uma preservação não só da instituição, da classe, mas também uma preservação do cidadão que ele se beneficia da atividade dos operadores de direito, principalmente dos advogados nessa situação aqui, e que conta com esses profissionais para que eles levem de maneira leal, de maneira justa, de maneira honesta as suas demandas e tenham esse reconhecimento do Poder Judiciário. Então, é uma atuação que nós fazemos sempre, né? Nós temos conselhos que atuam a nível local, na subseção, e em que fazem todo o levantamento, toda a investigação e é enviado para o Tribunal de Ética e o Conselho da Seccional para fins de julgamento, tá? Sempre se tem em conta que deve-se ter um processo, devido ao processo legal, que nós defendemos a todos, também defendemos aos advogados, mas em situações pontuais, dado a gravidade das denúncias, o afastamento, como é o caso, foi aplicado, um afastamento cautelar, né? Como falei inicialmente, é uma situação que ninguém quer passar e eu ressalto a vocês que nós somos 100 mil advogados, às vezes por conta de uma ou outra atuação, como acontece aqui, que são extrema minoria, acabam maculando a nossa atuação desses profissionais, por isso que a atuação tem que ser, a atuação do Conselho de Disciplina e Ética tem que ser forte, e foi o que aconteceu. Afastamos de imediato esses profissionais que não estavam respondendo de maneira adequada à sua atividade, e com isso seguimos a defesa da advocacia e a defesa da cidadania. Presidente, eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre as atividades da subseção da OAB aqui de Erechim. O que está sendo realizado para auxiliar aí os advogados nesse período em que muitas atividades estão suspensas? Tu sabes, Leandro, que até foi veiculado agora há pouco que os escritórios da advocacia
por serem uma atividade essencial, está na Constituição, que o advogado é essencial para a prestação da justiça, estariam afastados daquele decreto de fechamento de prestação de serviços, né? Justamente por conta dessa atuação necessária em prol da cidadania, ou seja, em prol do cidadão. Mas a orientação dada pela própria OAB é que seja feita esse trabalho de maneira remota, né? Então, nós temos que possibilitar aos advogados que façam essa atuação dessa maneira. E nesse intervalo, nesse momento que nós estamos com essas dificuldades com relação à atuação, também tem, por consequência, dificuldades na questão da renda, então de obtenção de renda, né? Por conta disso que a prorrogação dos vencimentos da anuidade para o advogado foi a primeira medida tomada. Os vencimentos que aconteceriam agora em março, abril e maio foram prorrogados lá para o final do ano e, dependendo como é que vai a situação, essa medida ainda vai ser revista para ampliar outros meses, né? Essa foi uma das primeiras medidas. Outra coisa que foi aproveitado, já que o advogado estava sem o atendimento, por conta dessa própria orientação nossa de ficar em casa, cumprir o isolamento, trabalhar de casa, foi liberado o acesso gratuito aos cursos da ESA via EAD, ou seja, no seu computador pessoal vai ter acesso a todos os cursos produzidos no ano 2019 de maneira gratuita. Muito mais do que os R$ 1.500, que seria mais ou menos o valor que custariam esses cursos aqui, a possibilidade de, nesse intervalo, o advogado ter o acesso a conteúdos de qualificação profissional, né? Também foi adotado agora, de maneira adiantada, a questão da campanha da vacinação contra a H1N1, né, que inicialmente teria um custo, seria cobrado valor de custo, mas devido a essa situação que nós relatamos, ela foi feita totalmente gratuita para os advogados, né? Então, de maneira imediata, as atuações que foram feitas em prol da advocacia foram essas, Leandro. Muito bem, presidente, o senhor falou exatamente dessa questão dos atos remotos aí, né, que está sendo incentivado para que os advogados possam se utilizar também, né? Na sua visão aí do direito, iniciativas como essa, da tecnologia, isso auxilia o profissional ou atrapalha a questão do advogado não estar presente em muitas questões que estão sendo resolvidas online agora? Tu sabes que a tecnologia está presente em todo o nosso dia a dia. A advocacia não é uma exceção. Nós temos várias esferas da justiça que são eletrônicas, o processo todo é eletrônico, e alguns atos, os que dependem de atendimento presencial, tipo audiências e perícias, essas são acompanhadas de maneira presencial. Então, nós já estamos em um momento de que a tecnologia faz parte do dia a dia e, por conta disso, nós já trabalhamos, peticionamos, a gente faz sustentações orais e até, às vezes, audiências de maneira remota. Mas há, sim, a necessidade de vários atos serem feitos de maneira presencial. A inquirição do réu, a inquirição de testemunhas, a inquirição das partes nos processos cíveis, esses obrigatoriamente têm que ter a participação do advogado e do juiz. Por vezes eles podem ser feitos de maneira eletrônica, por vezes não. Então, até pensando nessa situação e na preservação tanto do advogado quanto do jurisdicionado, ou seja, da população, foi atuado, a OAB teve atuação junto aos tribunais e também ao CNJ, buscando a suspensão dos atos presenciais. E assim como a suspensão dos prazos processuais, para que alguns cumprimentos de prazos necessitavam de uma busca junto a outros órgãos públicos, ou seja, de um deslocamento, de uma interação social que não convinha com o isolamento social que está sendo pregado agora para prevenir justamente essa questão da não contaminação, né, pelo coronavírus. Então, essa questão aqui do processo eletrônico e de todos os meios eletrônicos de atuação é um processo que nós estamos, já desde o ano de 2018, fazendo treinamento para toda a advocacia,
porque é o caminho. Daqui a pouco nós vamos ter ele totalmente eletrônico, não vai ter mais processo físico, e as ações que dependem da presença da parte do magistrado, do Ministério Público ou do advogado, essas sim estão suspensas por conta não só da atuação da OAB, mas também por conta da atuação da OAB junto ao CNJ, aos tribunais, estão suspensas até o final de abril. Não há um prejuízo, então, pelo menos não diretamente para o jurisdicionado ou para a advocacia, por conta dessa pandemia, né? Nós temos esse cuidado para que os fóruns e tanto também instituições como o INSS, uma autarquia que também recebe muito fluxo de pessoas, que eles fiquem esvaziados justamente para evitar essa contaminação. Em função disso, a atuação em casa, a atuação no home office, né, é o que é recomendado pela instituição e é o que vem sendo feito na medida do possível, em casos que são possíveis, que são viáveis, né, de se atuar. E deixando para que faça o atendimento presencial quando realmente for indispensável, né, inevitável que seja feito nesse formato. Presidente, existe um ponto aí de informação que afeta o cidadão diretamente, que foi a atuação perante a Superintendência do Banco do Brasil e da CEF para o pagamento dos alvarás durante este período de restrição de funcionamento e não atendimento presencial. Qual é a sua opinião aí sobre esse assunto? Realmente nós vivenciamos essa situação na primeira semana depois do decreto de isolamento social. Nós temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal como bancos que recebem os depósitos judiciais nas ações previdenciárias, nas ações trabalhistas, e que por uma metodologia do próprio banco, um protocolo interno, eles têm esses valores, quando que são destinados à parte, à população, ao seu interessado, eles devem ser sacados de maneira presencial, pelo menos era o que vinha acontecendo até aqui. O que contraria outra determinação do Banco Central, de que os atendimentos presenciais seriam limitados a apenas a alguns casos de social, ou seja, o alvará nessa primeira semana não estava sendo pago, né? E como é uma verba, que eu falei para vocês inicialmente, que era trabalhista e também previdenciária, basicamente era verba alimentar, ou seja, tu precisas daquele valor para a manutenção do seu dia a dia, para o seu sustento próprio. Então, essa situação junto a esses dois bancos foi resolvida apenas depois que foi feita uma intervenção junto à superintendência para que mitigasse essa forma de liberação do alvará, exigindo a presença do beneficiário, ou seja, do próprio interessado, do próprio dono do direito, do valor, lá na instituição bancária. A partir desse momento, então, uma semana depois, nós conseguimos, na verdade, poucos dias depois, o Banco do Brasil já teve uma alteração no protocolo, recebendo essas alvarás através de determinação já para pagamento em conta, então o advogado já não precisa estar acompanhando o beneficiário não precisa ir até a instituição bancária para receber o seu valor. E mais tarde a Caixa também aderiu a esse mesmo sistema aqui. Então, houve uma atuação realmente nesse ponto direto para o cidadão, que é o beneficiário final nesses valores, porque esse valor é dele, né? Então, a atuação do advogado, na verdade, é para chegar a esse ponto de liberação desses valores que são de cunho alimentar, de cunho de necessidade básica, né? Então, essa realmente houve uma atuação muito forte, justamente pela necessidade desses valores para cada uma das pessoas envolvidas nos processos judiciais. Muito bem. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco de uma campanha que está sendo realizada aqui em Erechim por várias entidades e qual a subseção aqui de Erechim da OAB é participante, que está buscando arrecadar fundos para a compra de respiradores e também outros materiais aí que serão entregues aos órgãos de saúde, principalmente ao Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim, no combate a essa pandemia do coronavírus. Como é que o senhor vê a importância de iniciativas como essa? Muito importante essa tua colocação, porque nós temos mesmo várias iniciativas de vários órgãos buscando respaldar aquela população que está em estado de necessidade.
né? Pensando nisso, logo no início da pandemia, quando houve foi ventilada a possibilidade de se fazer o fechamento do comércio, foi ventilada a possibilidade de fazer o isolamento social, várias entidades aqui do município que já estavam em comunicação e mantendo contato há um bom tempo, pensando sempre no melhor para o município, né, melhor para Erechim e futuramente até para a própria região, que está vinculada ao nosso município polo aqui, de fazer atuações voltadas, então, nesse momento, para a área de saúde, porque havia uma previsão de uma necessidade grande de respiradores, caso o isolamento social não desse certo, né? E com base nisso, então, houve a campanha a favor de Erechim contra o coronavírus, organizado por toda essa sociedade, que basicamente ela busca arrecadar fundos, justamente como falou, para a compra de respiradores e também para a compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde que atuam nesse hospital, nesses hospitais, no caso, que é destinado principalmente para o Santa Terezinha, mas também para o Hospital de Caridade, que também tem leitos de UTI e que podem ser utilizados pelo SUS, né, no caso de necessidade. Essa campanha aqui pode participar qualquer pessoa, né, a população pode participar com qualquer valor que gostaria de doar. Ele está sendo administrado pela ACIE, né, que é a detentora dos direitos sobre aquela conta específica, e é feito um pagamento junto a essa conta no Banrisul Depósito. Adianto para vocês com muita felicidade de que já tem mais de 250 mil reais arrecadados nesses fundos em 2 semanas. Esses valores que eu passei para vocês são da semana passada apenas, né? E com isso realmente vai dar para atender a necessidade de comprar esses respiradores, que vão ampliar a capacidade dos nossos leitos de unidade intensiva, e vão também possibilitar que os profissionais da saúde, que hoje estão na vanguarda, estão na frente de toda essa batalha aqui, tenham consigo os equipamentos de proteção individual que são necessários para a sua preservação também, né? Aproveito também o momento para deixar um grande abraço a todos esses profissionais e dizer que estamos felizes que tem pessoas como eles se dedicando em prol dos outros, mesmo colocando a sua própria vida ou a sua própria saúde em risco, né? Muito bem. Presidente, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade por ter conversado conosco aí, falando desses assuntos tão importantes. O Grupo Bom Dia de Comunicação deixa sempre abertos os seus canais aí para que a OAB, a subseção aqui de Erechim, possa estar falando à comunidade. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Leandro. Agradecemos também ao Grupo Bom Dia. A gente sabe da seriedade com que tratam as notícias, com que levam as informações para a população e colocamos sempre à disposição para o que for possível auxiliar. Muito obrigado. Muito bem, este foi o programa Bom Dia Entrevista de hoje. Você pode rever essas e outras entrevistas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.